Dia santo, Santo dia. que o rei se encante com vossa beleza, que o rei se encante com vossa beleza de hospedar. Hospedar é um tema que normalmente não é discutido nos espaços, na TV, nos grupos de oração. Inês de Figueiredo Vieira, membro da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, minha sogra, mãe de Mara, escreve um belo artigo e ela clama a Deus que suscite, que aqueles que estão em diferentes missões, pessoas envolvidas na igreja em diferentes projetos, que capacite o entendimento para que possamos aprimorar esta prática. Essa prática que é uma virtude da Santíssima Virgem, uma virtude de acolher, a virtude de hospedar. Que o rei se encante com nossa beleza de hospedar, que possamos hospedar cada um que vem a nós. Esse dom da hospitalidade é algo que, ao buscar no dicionário, nós vemos assim. Hospedar. Hospedar é dar pousada, receber como hóspede, acolher, com ou sem retribuição, uma casa particular. E o hóspede é aquela pessoa que se hospeda, com dinheiro ou não, naquele local. O hospedeiro, né? O hospedeiro é aquele que dá a hospedagem, que dá o conforto, que dá o agasalho. Ele é afável, benévolo, acolhedor. E a hospitalidade, que é o gesto de acolher o hóspede. Então, você que acolhe muita gente na sua casa, você que hospeda muita gente na sua casa, ou você que não quer hospedar ninguém na sua casa, você precisa assistir esse programa. Como falamos anteriormente da palavra hospedar, muitas ocasiões geram a hospedagem, geram a hospedaria. E não somente as portas de nossa casa que nós temos que abrir para hospedar. Hospedamos muitas vezes as pessoas que amamos, hospedamos pessoas que nos trazem alegria, mas hospedar é algo mais abrangente. Se hospeda em hotéis, se hospeda em hospitais, se hospedam na comunidade, se hospedam na cidade, se hospedam em vários lugares, em vários órgãos, se hospeda até no nosso coração. Então, Mara, quem são nossos hóspedes hoje? Uma coisa bem interessante é que nós precisamos fazer a distinção. Eu posso ser uma mulher hospitaleira sem eu ser uma mulher hoteleira. As pessoas associam, meu irmão, que só se dá hospedagem muitas vezes quando você tem um hotel para oferecer. Isso não é condição para que a gente possa hospedar. Vamos fazer assim? Vamos imaginar a palavra hospedar substituindo por outros verbos, porque aí talvez fique mais fácil o nosso entendimento, a nossa compreensão. Se a gente coloca a situação de receber alguém, entende? Então eu estou hospedando, eu estou dando um pouso, eu estou dando um teto. Então hospedar também pode ser receber. Mas hospedar é muito mais amplo, é muito mais vasto. Eu posso entender a palavra hospedar como acolher. Eu estou dando acolhimento, entende? Então, nós podemos dizer, né, que nossa cidade de Natal acolheu agora as pessoas na Copa do Mundo. E pode ser que você não tenha recebido ninguém na sua casa necessariamente, mas você acolheu as pessoas, você disse para elas sejam bem-vindas através da sua forma, através de suas atitudes, através de seus atos. Você entende isso? Então, acolher nós podemos dizer receber, nós podemos entender como acolher verdadeiramente, mas nós podemos também colocar como uma ajuda. Muitas vezes você está passando numa rua e tem alguém que é de fora e pergunta a você como é que se chega na catedral e você vai dar as informações. Então, quando você presta uma ajuda, necessariamente você está hospedando, mesmo que não tenha se dado conta disso. Então, veja só, nesse exato momento, meus caros, vocês estão nos hospedando em sua casa, porque você está nos acolhendo. Então, quem é que nós hospedamos? São tantas as pessoas que nós hospedamos. Às vezes nós hospedamos em nossa casa um pregador, um padre, um bispo, mas nós hospedamos algumas pessoas no acolhimento, quando você chega na igreja que você frequenta e chega uma pessoa que nunca tinha ido, que é de uma outra paróquia, você também está hospedando. Muitas vezes você está ajudando alguém, você hospeda alguém quando você ajuda aquela pessoa a atravessar uma rua. O hospedar é fazer com que o outro se sinta bem. Você entende isso? Então, isso é hospedar. Então, nós hospedamos as mais variadas pessoas em vários temperamentos e circunstâncias. Às vezes, você pode hospedar alguém que esteja alegre.
mas aquela pessoa também pode estar triste. Você pode hospedar alguém que sai de uma cidade para uma outra porque está doente, mas ao trato com você ele vai se restabelecendo. Nós hospedamos crianças, nós hospedamos adultos. O importante é que você entenda, hospedar é fazer com que o outro se sinta bem e nessa relação mútua de dar e receber, você também é sempre favorecido. Então vocês que nos assistem, hospedar está na história da Bíblia desde o começo. Desde o começo da Bíblia, vem se falando sobre hospedagem. No Antigo Testamento, temos uma passagem bíblica linda, que está lá no livro dos Reis. 1 Reis, capítulo 17, versículo do 10 em diante. É muito belo que é a história de Elias. Elias, quando é hospedado pela viúva de Serepta. Eu vou ler a passagem bíblica para que vocês possam meditar que beleza de hospedagem, a hospedagem de Elias na casa da viúva. Elias, ele pôs-se a caminho da cidade de Serepta. Chegando à porta da cidade, ele viu uma viúva que ajuntava lenha. Chamou-a: por favor, vai me buscar um pouco de água e uma vasilha para que eu beba. A viúva olhou, exclamou, e Elias ainda gritou: traze-me também um pedaço de pão. E a mulher responde: pela vida de Deus, respondeu, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha, uma panela e um pouco de óleo na ânfora. Eu estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar o resto para mim e para meu filho, para comermos e depois morrermos. Era um período de seca, de muita penúria. Mas Elias replicou: não temas, volte a fazer o que disseste. Mas antes disso, prepare o meu pãozinho e traze-mo. Depois prepararás o resto para ti e para o teu filho. E o Senhor diz: porque eis e diz o Senhor, Deus de Israel. Preste atenção, você que está me ouvindo. A farinha que está na panela não acabará, a ânfora de azeite não esvaziará, até que o dia que o Senhor faça chover sobre a face da terra. A mulher então foi e fez aquilo que Elias disse. Durante muito tempo, ela teve o que comer na sua casa, ela, seu filho e Elias. A farinha não se acabou e não se esgotou o óleo da ânfora, como o Senhor tinha dito pela boca de Elias. E algum tempo depois, o filho desta mulher adoeceu, e o mal era tão grave que ele já não respirava. Vocês que nos escutam, que nos assistem, essa palavra tem muito a nos dizer, que em muitos momentos difíceis, em muitas ocasiões, na dor e do sofrimento, o hóspede, que parece uma pessoa inoportuna, o hóspede pode nos ajudar a conduzir a nossa vida. Veja só, aquela viúva pobre que não tinha nada, não tinha alimento, a pobreza, digamos assim. Mas ela foi obediente àquilo que o Senhor disse. Ela acolheu o estrangeiro, ela acolheu o peregrino, ela acolheu o que precisava. E as promessas de Deus se derramaram na casa da viúva de Serepta. A farinha nunca acabou. Quanto mais ela tirava farinha da vasilha, mais farinha aparecia. Quanto mais ela tirava óleo da ânfora, mais óleo aparecia. E ela se alimentava. Então, muita gente não acolhe os familiares que vêm do interior, não acolhe pessoas nas suas casas, pensando que vai acabar a farinha e o óleo da sua casa. Alguns dizem: mais uma boca para comer, mais uma boca da sua família para comer, mais um do interior que vem aqui para comer. Aqui não é hotelaria, aqui não é hospital, aqui não é esse povo, mais boca para comer aqui em casa. É promessa de Deus para aquele que recebe o estrangeiro, é promessa de Deus para quem recebe o peregrino. Não faltará farinha na sua casa. Não faltará alimento para aquele que dá alimento para o outro. Nunca se ouviu dizer que alguém morresse de fome porque deu ao estrangeiro, porque deu àquele que foi nos visitar. Você que recebe muitas pessoas na sua casa, se fortaleça com essa passagem.
E você que tem medo e vergonha de hospedar as pessoas na sua casa, se inquiete com essa passagem. Que tem uma outra parte da passagem, que é o filho da mulher que adoece. Então, Mara, continue a comentar essa história, porque muita gente não conhece essa história, não conhece o desfecho dela. Esse livro do Reis é muito belo, mas também é inquietante quando você pega apenas um versículo e não vê a história na totalidade. Porque a primeiro momento, se você hospeda alguém e aquela pessoa diz assim, ei, vai buscar ali o pão, vai fazer isso, vai fazer aquilo, você imagina que talvez Elias fosse um homem altamente atrevido. Né? Audacioso. Mas vamos ver o contexto do que está. Se você for ler desde o início, se você for ver versículos antes desse que César citou aqui, você vai entender que foi o próprio Deus, tá certo, que chegou para Elias e disse, vai a Sarepta. Lá você vai encontrar uma viúva que vai te dar de sustento, que vai lhe dar um teto. Então veja, não foi atrevimento de Elias, foi ousadia. Atrevimento, meu irmão, é quando você desrespeita alguém. Elias não foi para desrespeitar a viúva. Elias foi porque respeitava a determinação de Deus. Você entende isso? Então Elias se coloca. Uma coisa que você tem que entender, e você deve se perguntar quem era Elias. Elias foi um profeta. Um profeta que toda a ordem carmelitana tem muito zelo, muito carinho, muito cuidado. Por quê? Porque a espiritualidade carmelitana inicia também da experiência que Elias fez de Deus. Então veja, Elias é um profeta, tudo bem? E profeta, meu irmão, não é só aquele que anuncia, não é só aquele que denuncia as coisas futuras que estão para acontecer. Porque é verdade, ele disse que enquanto não chovesse, haveria a multiplicação da farinha. Ele estava previndo e anunciando algo que iria acontecer, a chuva. Mas um profeta, acima de tudo, é aquele que transmite para as pessoas a experiência que ele faz de Deus. Então, quando ele chega para a viúva, César, e diz que a farinha não vai acabar, que o azeite não vai acabar, é porque ele tinha essa experiência de Deus. No tempo que ele estava no deserto, e Elias é um eremita, por quê? Porque ele vivia refugiado sozinho num abrigo nas montanhas, entende? Então, ele vivia de penitência. Então, para Elias, talvez comer mel silvestres não fosse dificuldade, mas foi promessa de Deus e determinação de Deus que fizesse a multiplicação da farinha e do azeite. Então, não foi atrevimento e nem era luxo, porque a vida dele era uma vida de penitente. Mas aí você compreenda bem. Quando ele diz isso, essa viúva acolhe, ele vai mostrar a experiência que Deus, como nós estávamos dizendo. Meus irmãos, ele vivia e ele era alimentado, sabe por quem? Pelos corvos. Os pássaros alimentavam Elias. Então agora é o mesmo Deus que está substituindo os pássaros para mostrar uma viúva. Mas é um milagre. Existe milagre maior ou menor para Deus? Não, tudo é milagre. Então aí você perceba, Elias vai sim cada vez mais fazer essa farinha acontecer. Mas veja, a graça de Deus nos é importante, nos é salutar e é viva. Mas da graça de Deus para a desgraça é muito fino a distância, é muito ameno. Veja, a viúva estava feliz porque Elias estava lá. Mas aí numa passagem mais à frente, ela vai perguntar, não é? Não basta eu ter que dar de alimentar, você está fazendo agora eu reavivar meus pecados? Porque até que ponto começou a passar na cabeça da viúva sentimentos de Elias, não como um religioso, não como um homem de Deus, mas será que não passou como homem carnal e ela teve seus desejos? Então é uma coisa que a gente tem que buscar, porque ela vai dizer, você vem reavivar meus pecados? Né? Mas mesmo nessas circunstâncias, o que acontece? O filho dessa mulher, o filho dessa viúva morre. E ela chega para Elias, e agora você vem, eu lhe dei de abrigo e agora meu filho morre? Ele diz, ele parou de respirar, então morreu. Ele parou morreu. de respirar. O que é que Elias faz? Me dá, mulher, seu filho nos braços. Ele pega aquela criança e ele sobe. E lá em cima ele começa a rezar a Deus, começa a suplicar a Deus. Deus, eu vim estar com essa mulher, ela me deu abrigo e agora seu filho morre. E ele reza, e ele intercede.
intercede, ele clama a Deus, né? E a palavra vai nos dizer, né? Senhor meu Deus, até uma viúva que me hospeda, quereis afligir, matando-lhe o filho? E o que é que faz Deus? Deus escuta a sua súplica. Deus escuta aquele homem que estava naquela situação porque tinha sido ordem de Deus. E aí ele vai fazer a grande graça. Ele desce com aquele filho dos braços e entrega a viúva e diz: seu filho vive. A mulher exclamou: agora vejo que tu és um homem de Deus e que a palavra de Deus verdadeiramente habita nos seus lábios. Por quê? Porque quando a gente vê que o plano de Deus, então todos os outros vícios ou todas aquelas desordens vão se acabando, vão se minguando e existe a cura. Então Elias, para que você perceba bem, é aquele homem que aparece na transfiguração, é aquele homem que provavelmente vem anunciar como as duas testemunhas a volta gloriosa do Senhor. Então nós temos que entender que Elias era um homem de Deus. Então, veja só, que além de trazer alimento, ele traz cura. Ele traz cura, ele traz libertação. Muitas vezes aqueles que nós hospedamos mostram para nós o amor de Deus na nossa vida. Um outro ponto importante, vocês que estão nos ouvindo, essa passagem tem muito a gente ruminá-la. Veja só, a bênção de Deus, preste atenção, a bênção de Deus na ânfora e na vasilha da viúva abençoou a ânfora e a vasilha da viúva. Então a bênção de Deus, abençoando aquela farinha, aquele óleo, aquele recipiente, quanto mais tirava, mais saía. Vamos fazer agora uma analogia. A bênção de Deus na viúva. Quem é a viúva? A viúva você pode colocar a Santíssima Virgem Maria. A Virgem Maria como a viúva que teve por Deus o seu ventre abençoado, a sua panela, a sua bacia, a sua ânfora. E a farinha da vasilha da viúva se multiplicava como o pão de cada dia. A farinha, o corpo da Santíssima Virgem Maria, com a ação do Espírito Santo, produz Jesus, Eucaristia, hóstia santa, a hóstia de farinha, a qual cada fragmento retirado alimenta uma multidão. E quanto mais se tira farinha, quanto mais se divide a Eucaristia, mais ela pode alimentar a todo o povo que buscam a farinha da viúva, que buscam o alimento da viúva, que buscam Jesus Cristo, o Filho unigênito da viúva, o Filho unigênito de Maria Santíssima. Veja só como a gente pode aprender um pouco com a reflexão desse Evangelho. E no Novo Testamento, a gente... O Novo Testamento também ele vai só reforçar, o Novo Testamento reforça esse entendimento. Por exemplo, principalmente no Evangelho de Mateus, mas nos outros também, um segredo de salvação, um segredo de santidade. Você que está me ouvindo, quer ser salvo, quer ser santo, faça o que você vai ouvir aqui. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? E Jesus responde: quando foi? Quando foi que te acolhemos e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo na prisão e te fomos visitar? E responde o rei: em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que fizestes. Então, cada vez que nós damos alimento para o irmão, cada vez mais que damos bebida para o irmão, cada vez mais que damos agasalho, cada vez mais que damos hospedagem, acolhimento para o irmão, é o próprio Jesus que nós acolhemos. É o próprio Jesus que nós alimentamos, vestimos, cuidamos, nutrimos, zelamos e dengamos. Um padre nos dizia que Jesus está tão vivo dentro do nosso irmão, que quando nós passamos diante de um irmão, deveríamos fazer a vênia, com a certeza que Jesus habita nele. Porque Jesus se encontra na Eucaristia, nos sacramentos, mas Jesus também está no nosso irmão. Então o Novo Testamento também coloca isso de uma forma muito forte, que você quando faz o bem e hospeda cada um, é o próprio Jesus que dizia:
sou peregrino neste mundo, minha pátria é o céu. É ele que não tinha onde se hospedar e dizia, o Filho do Homem não tem um lugar para repousar a cabeça. Jesus era peregrino, Jesus era estrangeiro. Jesus precisou de hospedagem para se hospedar desde o seu nascimento, quando Nossa Senhora queria ter o seu neném com São José, e todas as hospedarias fecharam as portas. E Jesus teve que nascer lá, no curralzinho, no presépio, junto com os animais. Por quê? Porque os grandes não quiseram hospedá-lo. Por isso que ele foi nascer na estribaria. Não foi opção pessoal dele, não. Foi o povo que não deixou ele nascer dentro de suas casas. Então, no cotidiano, a nossa missão surgem muitas dificuldades. Muitas dificuldades dessa relação hóspede-hospedeiro. Mas a Virgem Maria, Nossa Senhora, com suas virtudes, a cada momento ela manifesta aos seus filhos, manifesta a cada filho. Então, a Virgem Maria é um exemplo também de acolhimento, quando ela se portava com Jesus, com os apóstolos, né? Então, Mara, quais as virtudes da Santíssima Virgem mais envolvidas nesse processo de hospedagem? Veja só, quando você quer se tratar com Nosso Senhor, quer ter intimidade, você procura e recorre à oração, não é assim? Você quer conversar com o Senhor, você entra no seu quarto, você entra dentro do seu interior e você reza a Deus. Oração. Então a oração, ela é primordial para que você se coloque nessa atitude de hospedar, de acolher, de ajudar alguém. Mas há outras virtudes que também são necessárias. Se você quer ajudar alguém, você não vai conseguir fazer isso só com oração. Você vai ter que pôr em prática uma caridade. A caridade de se doar, a caridade de acolher. Então, a caridade é algo importantíssimo também para que você se coloque na disposição de dar. Agora, você ter oração e você ter caridade, mas, meu irmão, se você não tiver humildade, você não vai conseguir acolher ninguém. A humildade, nesse caso, muitas vezes é de você expressar e dar e oferecer aquilo que você tem. Você não precisa falsificar. Você não precisa dizer que você não vai dar hospedagem porque você mora no kitnet. E aí, qual o problema? Dorme na sala. Entende? Mas tem tantas pessoas que não têm humildade, não é? E dizem, não, eu não vou porque eu queria oferecer isso, já que eu não ofereço aquilo, eu escondo a minha realidade, eu escondo a minha verdade. Seja humilde, meu irmão. Ofereça aquilo que você tem. Aquela coisa, mesmo que sua casa não seja enorme, mas ela sendo limpinha, ela sendo agradável, ela sendo caliente, vai ser para aquela pessoa algo muito bom. Então, seja humilde, não é? Quais as virtudes mais que você deve recorrer à Virgem Maria para hospedar alguém? A paciência. Tem muitas pessoas que vão ficar na sua casa porque elas estão doentes do corpo ou da alma. E elas vão precisar e necessitar que sejam acolhidas por você com doçura, que é uma outra virtude. Então, nós temos que buscar na Virgem Maria todas aquelas doçuras que a gente vai se colocar para hospedar alguém. Doçura, mortificação, paciência, humildade, pureza. Pureza, já pensou você receber alguém, e aí a gente vê tantos casos de pedofilia, às vezes vem um tio, recebe um sobrinho e... Entende? Então, se revista, peça à Virgem Maria que ela possa estar com você, guardando e abrigando todas as pessoas. A Virgem Maria, ela gostava de hospedar, ela hospedava os coxos, ela hospedava os paralíticos. Imagina quando Jesus chegava de uma missão, junto dele aqueles 12 homens, um Pedro da vida, um Tomé, um Judas, e ela abrigava todos eles. Mesmo depois da morte de Jesus, estávamos no cenáculo com Maria. Então ela era uma peça fundamental na hospedagem, no acolhimento destes que esperavam a volta gloriosa de Jesus. Eu acho fantástico aquela passagem, não sei se você recorda, que Jesus estava dentro de sua casa, e vai dizer que dentro da sua casa, e chegava um grupo de amigos e fazia com que descesse um amigo paralítico das telhas, né? Ou seja, a Virgem Maria deu hospedagem, deve ter sido a Nossa Senhora que deve ter dito, olha, o lugar que ele está pregando é aquele ali, deve ter instruído as pessoas desse acolhimento. E Nossa Senhora tanto soube hospedar, como ela soube ser hóspede, porque ela tinha sua casa, tinha sua estrutura, tinha sua família, mas se permitiu ser levada por João para casa. Quando Jesus aos pés da cruz, diz, eis aí a tua mãe, e João leva Maria para casa, e lá vai Nossa Senhora ser hóspede de João, ela que tantas vezes o hospedou.
Mas ela hospedou o príncipe da paz. O príncipe da paz, nosso Senhor, Salvador, Redentor, Messias, quis se abrigar na Virgem Maria. Mara, mas para fechar, né, o programa tem que terminar, mas eu acredito que na Jornada Mundial da Juventude, em 2013, o Papa Francisco deve ter ficado abismado com a hospedagem do povo brasileiro naquele grande evento que foi a Jornada Mundial da Juventude. E aí, o que é que você pode dizer mais disso? Veja só, meu irmão, você tem que entender que existe a hospedagem voluntária, que é aquela que eu abro minhas casas, mas existe a hospedagem profissional. Né? E tanto esses dois aspectos funcionaram muito bem no Rio de Janeiro. Houve a hospedagem profissional, os hotéis, as pousadas, tá certo? Como houve as diversas casas. Foi feito todo um mutirão, foi feito toda uma organização. As pessoas que queriam hospedar alguém, dar hospedagem a alguém, elas tinham que ter no mínimo 3 condições. Uma casa que oferecesse teto, comida e situações de higiene, ou seja, de banho. Era essas condições que eram ditas para casa. E havia um cadastramento, tá certo? Então, vamos colocar assim, quando a gente quer fazer caridade, a caridade é muito mais ampla do que a raça, muito mais ampla do que a cultura. Eram brasileiros que estavam abrigando os estrangeiros e que às vezes não conheciam nem o idioma, mas pela linguagem da ternura sabiam se comunicar. Então, houve toda essa questão. E nessa dinâmica da hospedagem profissional, a gente vai colocar todos os segmentos que também fizeram com que houvesse essa hospedagem. Por exemplo, a gente entra aqui restaurantes, vida de lazer, tá certo? Então, isso tudo está nesse contexto, os transportes. Então, houve toda uma organização. Graças a Deus, conseguimos acolher muitos estrangeiros e na paz do Senhor. É isso. Então, o povo católico é um povo hospitaleiro. O povo brasileiro é um povo hospitaleiro.